Olá, eu sou Caleb Elias, de Carvalho Barbosa, e este é o canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, IMTTRB. Bem-vindo a mais um episódio da série Teonomia em Debate, a resposta reformada reconstrucionista, onde seguimos examinando de forma sistemática e bíblica a validade, a autoridade, a coerência e a necessidade da lei de Deus como único fundamento da ética, da justiça e da civilização cristã. Neste episódio, intitulado A Questão das Penas, nós entraremos em um dos aspectos mais discutidos e muitas vezes mais mal compreendidos da teonomia reformada, a questão das sanções judiciais prescritas na lei de Deus. Aqui abordaremos o tema das penalidades civis à luz da Escritura, distinguindo entre a flexibilidade legítima que Deus concede aos magistrados na aplicação da justiça e o relativismo jurídico, que nega um padrão fixo e absoluto. Ao longo da história da teologia reformada, o debate sobre as penas bíblicas tem sido central. Muitos teólogos afirmam a validade moral da lei, mas hesitam em reconhecer a validade judicial de suas sanções. No entanto, como demonstram R.J. Rushdoony, Greg Bunstein, Gary North e outros reconstrucionistas, as penas prescritas na Torá não são meras relíquias culturais, mas expressões do padrão de justiça de Deus, o qual é eterno e imutável. Elas refletem a sua justiça, o seu zelo e a sua santidade, e, portanto, não podem ser ignoradas sem grave dano à ordem civilizacional. Neste episódio, examinaremos 3 pontos principais. Primeiro, o debate sobre penalidade e sanções, analisando a coerência interna da teonomia frente às críticas de antinomismo e de suposto legalismo, mostrando que a aplicação das penas bíblicas não é tirania, mas verdadeira justiça. Segundo, a flexibilidade legítima versus o relativismo jurídico, diferenciando a sabedoria judicial, que adapta a penalidade dentro dos parâmetros da lei divina, da rebeldia moderna, que abandona o padrão transcendente revelado na Escritura. E terceiro, as sanções como imposição da santidade de Deus, entendendo que as penas bíblicas não são vingança, mera vingança humana, não são arbitrariedade humana, mas instrumentos divinos de preservação da santidade, da pureza social e da fidelidade pactual. Nosso propósito neste episódio é demonstrar que a pena civil, na cosmovisão teonômica, é o espelho do caráter de Deus em ação na história. Cada sanção divina, seja a multa, o açoite, a restituição ou a pena capital, existe para declarar publicamente que a justiça não é invenção humana, mas atributo de um Deus santo que reina sobre todas as nações e sobre toda a terra. A sociedade moderna, ao rejeitar essas sanções, rejeitou a própria santidade e autoridade de Deus e, por consequência, entronizou o caos moral e o relativismo jurídico. Assim, este episódio é um chamado à restauração da verdadeira justiça, aquela que parte do trono de Deus e se manifesta nas suas leis e juízos. Prepare-se, portanto, para mergulhar neste tema fundamental e, muitas vezes, evitado até mesmo por teólogos reformados. A teologia bíblica das penas, o modo como Deus revela, através de suas sanções, a gravidade do pecado, a pureza de sua justiça e a glória de sua santidade. Primeiro ponto do vídeo:
o debate sobre penalidade e sanções. A questão das penas e sanções constitui um dos pontos mais polêmicos e, ao mesmo tempo, mais reveladores da teonomia reformada e do reconstrucionismo cristão. Trata-se de um debate que vai muito além da mera discussão jurídica. Envolve a própria natureza da justiça, a autoridade das Escrituras e a maneira como a santidade de Deus deve ser refletida na ordem civil. A teonomia afirma de modo inegociável que as sanções penais prescritas na lei de Deus continuam válidas em seus princípios e devem servir como modelo normativo para toda a sociedade que deseje ser fiel ao Criador. O problema moderno é que, desde o Iluminismo, a civilização ocidental separou artificialmente a moralidade da justiça civil. A punição passou a ser entendida não mais como instrumento divino de justiça, mas como mecanismo utilitário, terapêutico ou sociológico. O Estado moderno abandonou o conceito de culpa diante de Deus, substituindo-o pelo de perigo social ou dano coletivo. Dessa forma, a pena deixou de expressar a retribuição justa e passou a ser vista como medida de contenção ou reeducação, um eco distante da filosofia humanista que coloca o homem, e não Deus, como centro do direito. A teonomia reformada, no entanto, parte de uma cosmovisão radicalmente distinta. Ela sustenta que a pena é uma expressão da santidade de Deus e, portanto, deve estar fundamentada em sua lei revelada. O crime não é primeiramente uma ofensa contra o Estado, nem mesmo contra uma vítima, mas contra Deus, que é o legislador único e juiz supremo. Toda transgressão civil é, em última análise, uma violação do pacto moral estabelecido por ele. Logo, somente a lei divina pode definir o que é crime e determinar a sanção proporcional à gravidade da ofensa. Esse ponto foi justamente o centro das críticas levantadas contra a teonomia por parte de alguns teólogos reformados contemporâneos, especialmente no seminário de Westminster. Eles argumentaram que aplicar as penas do Antigo Testamento à sociedade moderna seria uma forma de legalismo mosaico ou de anacronismo teológico. No entanto, os teonomistas responderam que tal crítica ignora o princípio hermenêutico fundamental da reforma, a permanência da lei de Deus. Como ensinou Greg Bunsen, se uma lei revela o caráter de Deus e o seu padrão de justiça, ela não pode caducar, pois Deus não muda. A distinção correta, portanto, não está entre leis antigas e leis novas, mas entre leis cerimoniais temporárias, cumpridas em Cristo, e leis morais e civis permanentes, fundadas na justiça eterna de Deus. A teonomia não busca restaurar as cerimônias levíticas, mas reafirmar que os estatutos judiciais de Israel expressam princípios universais de equidade e retribuição, e que esses princípios continuam válidos para as nações sob o senhorio de Cristo. Veja Deuteronômio 4, 5 a 8, Mateus 5, 17 a 19, 28, 18 a 20. Um dos principais mal-entendidos no debate é a acusação de que a teonomia propõe uma teocracia coercitiva ou um estado policial religioso. Nada poderia estar mais distante da verdade. A teonomia não defende que o governo civil salve almas, mas que puna crimes reais conforme a lei de Deus. A autoridade política
não é um sacerdote, mas um ministro da justiça divina. Romanos 13, 4. Ela não deve interferir na esfera eclesiástica, nem impor conversões forçadas, mas deve garantir que a ordem civil seja normatizada pela justiça objetiva da palavra. Êxodo 18, 21 a 22. Números 35, 30 a 31. Deuteronômio 1, 16 a 17. 16, 18 a 20. 19, 18 a 21. Assim, a pena civil possui um caráter pedagógico e pactual. Ela serve para manifestar a santidade de Deus, restringir o mal e preservar a sociedade da corrupção moral ou desvio da lei de Deus. Quando o governante civil exerce sua função de magistrado, estabelecida na Bíblia, punindo o ladrão, o homicida, o blasfemador ou o idólatra, segundo a lei de Deus, ele não está apenas mantendo a ordem pública, está declarando o juízo de Deus contra o pecado. Cada sentença justa é uma pequena imagem do juízo final. Cada execução legítima é um lembrete histórico de que o Deus da aliança é santo e vingará toda injustiça. Negar a validade das sanções bíblicas é, portanto, negar a justiça retributiva de Deus e substituir o padrão divino por critérios humanos. O humanismo moderno, ao abolir a pena capital e relativizar o crime, não se tornou mais compassivo, tornou-se blasfemo, pois questiona e flexibiliza o direito de Deus de punir o pecado. A misericórdia verdadeira não pode existir sem justiça verdadeira. E justiça verdadeira só pode existir se estiver baseada na lei revelada. A teonomia, ao insistir na legitimidade das sanções bíblicas, visa restaurar a aplicação da lei bíblica no âmbito civil e a visão cristã de justiça. A ideia de que o crime é pecado e a pena é a aplicação histórica do juízo de Deus. A ordem civil não é uma criação autônoma, mas uma extensão do governo moral divino. E a sociedade que ignora as sanções da lei de Deus acabará experimentando as sanções providenciais do próprio Deus, na forma de desordem, violência, decadência e tirania. Em resumo, o debate sobre as penas e sanções é, no fundo, uma disputa sobre quem define a justiça, Deus ou o homem. A teonomia responde sem hesitar: a justiça pertence ao Senhor, e o Estado, enquanto seu ministro, deve aplicar suas sanções de modo fiel, proporcional e reverente. Negar isso é substituir o Deus da lei pelo Deus da opinião pública. E, como a história demonstra, tal substituição sempre resulta em caos, apostasia e juízo. Segundo ponto, a flexibilidade legítima versus o relativismo jurídico. Um dos pontos mais frequentemente deturpados pelas críticas à teonomia é a ideia de que a aplicação das penas bíblicas seria rígida, inflexível e incompatível com a realidade social moderna. Nada poderia estar mais distante da verdade. A lei de Deus, em sua perfeição, manifesta tanto justiça quanto sabedoria, e, portanto, ela mesma provê mecanismos de flexibilidade legítima na aplicação de suas sanções. Uma flexibilidade que é teológica, não relativista, judicial, não subjetiva. O ponto essencial é compreender que há uma diferença entre flexibilidade legítima e relativismo jurídico. A flexibilidade legítima é aquela que opera dentro dos limites da lei revelada, aplicando seus princípios de forma sábia e proporcional, conforme as circunstâncias específicas de cada caso.
Já o relativismo jurídico é a rejeição da própria lei de Deus como padrão de justiça, substituindo-a por convenções humanas, mutáveis e subjetivas. Na teonomia reformada, reconstrucionista, a flexibilidade legítima não significa enfraquecer a justiça divina, mas aplicá-la com discernimento pactual. O magistrado civil, fiel ou juiz cristão deve considerar as provas, as intenções, os agravantes e atenuantes, todos elementos previstos implicitamente na própria estrutura da lei mosaica. Por exemplo, a distinção entre homicídio culposo e doloso. Êxodo 21, 12 a 14. Demonstra claramente que Deus instituiu graus de penalidade conforme o grau de culpa moral do infrator. O mesmo se aplica a casos de furto, dano ou negligência, em que as restituições variam de acordo com a gravidade do ato e suas consequências. Êxodo 22, 1 a 15. Além disso, a aplicação judicial da lei em Israel envolvia testemunhas, julgamento público e a necessidade de confirmação probatória. Deuteronômio 19, 15 a 21. Isso demonstra que o sistema legal bíblico jamais foi tirânico, mas profundamente racional e justo. Assim, a flexibilidade legítima não é concessão à cultura, mas aplicação sábia da justiça eterna de Deus. Por outro lado, o relativismo jurídico é o exato oposto dessa sabedoria. Ele surge quando a sociedade, tendo rejeitado o padrão divino, busca redefinir a justiça segundo as opiniões humanas. Esse processo começou com o positivismo jurídico, a ideia de que a lei é válida simplesmente porque foi decretada por uma autoridade humana, não porque é definida e revelada por Deus. A partir daí, o direito moderno se transformou em um instrumento de engenharia social, moldado por ideologias, paixões políticas e utilitarismo. A flexibilidade legítima, portanto, reconhece a imutabilidade dos princípios morais e penais da lei de Deus, mas permite ajustes prudenciais na aplicação conforme o contexto e o grau de responsabilidade. Já o relativismo nega que exista qualquer padrão transcendente e absoluto, tornando a justiça refém do consenso e da conveniência. O primeiro é fruto da sabedoria bíblica, o segundo, da apostasia humanista. Os teonomistas, ao defenderem a validade das sanções bíblicas, afirmam também o papel da prudência judicial. Greg Bunsen, em Teonomia na Ética Cristã, destacou que o magistrado cristão, embora deva seguir a lei de Deus como padrão supremo, possui liberdade prudencial em questões de prova, de forma e de severidade dentro dos limites bíblicos. O que não lhe é permitido é alterar o princípio moral da sanção, relativizando o crime ou abolindo a pena. Por exemplo, se a lei divina prescreve a pena capital para o homicídio doloso, Gênesis 9:6, números 35, 31 a 33, o magistrado pode exercer prudência quanto à forma de execução ou à análise probatória, mas não tem autoridade para comutar a pena com base em sentimentos humanistas. Fazer isso seria colocar a misericórdia acima da justiça, o que é contrário ao caráter de Deus, cuja misericórdia nunca anula sua santidade. Assim, a flexibilidade legítima é subordinada ao padrão absoluto. O relativismo jurídico é a negação do padrão absoluto. O magistrado teonomista é livre dentro da lei,
um magistrado humanista é escravo de sua própria vontade. É importante notar que a própria estrutura pactual das sanções bíblicas demonstra essa harmonia entre justiça e misericórdia. As leis de restituição, por exemplo, buscavam restaurar o equilíbrio social sem recorrer à vingança pessoal. Já as penas capitais eram reservadas aos crimes que atentavam diretamente contra o próprio pacto e Deus. Idolatria, homicídio, blasfêmia, adultério e sequestro, pois representavam ofensas diretas à santidade de Deus e à vida da comunidade santa. Portanto, a verdadeira sabedoria judicial consiste em aplicar fielmente a lei de Deus, segundo suas proporções e finalidades, sem ultrapassar nem diminuir o que ele prescreveu. Esse é o equilíbrio que o moderno direito positivista perdeu ao substituir a justiça bíblica pela conveniência política. O mundo moderno chama isso de evolução jurídica. A Escritura chama de rebelião, pois, ao abandonar os limites da lei de Deus ou flexibilizar seu padrão, o Estado torna-se o próprio legislador, o que leva, inevitavelmente, à tirania. A flexibilidade legítima é sinal de obediência sábia, o relativismo jurídico de apostasia institucional. Entre os dois, há um abismo que separa a autoridade civil, servo de Deus, da autoridade civil que se faz Deus. A verdadeira liberdade jurídica não é fazer o que se quer, mas aplicar com reverência e discernimento o que Deus já determinou como justo. Terceiro ponto, as sanções como imposição da santidade de Deus. O ponto culminante da doutrina teonômica das penas está em compreender que toda sanção bíblica é expressão visível da santidade de Deus. O fundamento último da justiça penal não é a ordem social, nem a utilidade pública, nem a autopreservação da civilização, mas a revelação moral do caráter divino. Em outras palavras, a punição do crime é religiosa e teológica antes de ser sociológica. É a imposição no tempo e na história da santidade de Deus contra a impiedade dos homens. Desde o início da revelação mosaica, as sanções aparecem como instrumentos de separação entre o santo e o profano. Deus havia chamado Israel para ser uma nação distinta, santa e consagrada. Sede santos, porque eu sou santo. Levítico 19:2. Essa santidade não era apenas litúrgica, mas civil e moral. A aplicação das penas, portanto, tinha como propósito preservar a pureza da comunidade pactual, impedir que o pecado se tornasse institucional e afirmar publicamente que o mal é intolerável diante do Deus Santo. Cada pena, por mais cruel que pareça ao olhar moderno, carregava uma função pedagógica e teológica. A pena capital, por exemplo, não era uma manifestação de crueldade, mas de santidade. Quando a Escritura ordena a morte do homicida, Gênesis 9:6, Êxodo 21:12-14, Números 35:16, 30-31, ela não está apenas punindo o agressor, está honrando a imagem de Deus que foi profanada. Quando prescreve a execução do blasfemador, Levítico 24:16, ou do idólatra, Deuteronômio 13:1-5, ela está defendendo a majestade divina contra a rebelião pública. A civilização moderna, ao rejeitar essas sanções, demonstra não ter perdido apenas o senso de justiça, mas o temor do Senhor. Ao abolir a pena capital, o mundo ocidental não se tornou mais compassivo,
tornou-se cúmplice do mal. Quando o Estado poupa o assassino impenitente, ele se coloca contra o próprio Deus que declarou: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Gênesis 9:6. Quando o Estado protege o blasfemador e o idólatra, ele se torna instrumento de idolatria institucional. E quando relativiza o adultério e o perjúrio, ele ataca os próprios fundamentos da aliança. A teonomia reformada, reconstrucionista, compreende as sanções como meios históricos pelos quais Deus reafirma sua santidade e seu governo sobre o mundo. A justiça civil, quando aplicada segundo a lei divina, é uma extensão do domínio de Deus sobre a terra, um sinal público de que ele ainda reina e julga as nações. As penalidades criminais, portanto, são atos de culto no âmbito civil, pois declaram diante da sociedade que o mal é pecado e que a santidade não é opcional. O apóstolo Paulo expressa essa verdade em Romanos 13, ao descrever a autoridade civil como ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. A palavra vingador, em grego, ekdikos, indica um agente que executa a justiça de outro. O magistrado não age em nome próprio, mas como representante do Deus Santo. E cada pena que aplica corretamente é uma imposição da santidade divina na esfera civil. Em contraste, o direito moderno reduziu a pena a um instrumento terapêutico ou administrativo. O criminoso é tratado como doente e o crime como distúrbio social. O resultado é a completa inversão moral. A vítima é esquecida, o ofensor é protegido e o Estado, que deveria temer a Deus, passa a usurpar a posição e lugar de Deus. Essa perversão do conceito de justiça é o sintoma mais claro de uma sociedade apóstata, que perdeu a consciência da santidade. Deus, no entanto, não muda. Sua lei permanece o padrão eterno de santidade e justiça. E suas sanções revelam a seriedade com que ele encara o pecado. Cada pena é uma proclamação pública de que o pecado leva à morte e que toda rebelião contra a lei divina tem consequências inevitáveis. Assim, a aplicação fiel das sanções bíblicas é uma prefiguração do juízo final, quando toda injustiça será plenamente punida. O Estado, portanto, deve funcionar como um reflexo histórico do tribunal de Deus, exercendo a justiça em miniatura, como sombra do grande julgamento escatológico. O abandono das sanções bíblicas não é apenas um erro jurídico, é uma apostasia, desvio da lei de Deus ou forma de rebelião contra o próprio Deus. Quando a sociedade se recusa a punir o mal conforme a lei de Deus, o próprio Deus intervém e impõe suas sanções providenciais. Anarquia, corrupção, guerras, pragas e tirania. O mundo moderno, ao rejeitar as penas divinas, está colhendo o fruto inevitável de sua rebelião, a dissolução moral e o colapso civilizacional. Mas o Evangelho e a teonomia não se opõem entre si. A graça não anula a justiça, ela a estabelece. Romanos 3:31. A cruz de Cristo é o maior exemplo de sanção teonômica já executada. Ali, o próprio Filho de Deus sofreu a penalidade do pecado em lugar dos eleitos, para que a lei fosse satisfeita. Se até mesmo a redenção exigiu a aplicação da pena, então a justiça civil também deve refletir esse princípio. Portanto, as sanções não são expressão de legalismo, mas de santidade e graça redentora.
elas apontam para o fato de que Deus leva o pecado a sério e que nenhuma sociedade pode permanecer justa sem reconhecer a autoridade de sua lei. Quando o magistrado aplica uma pena justa, ele está ecoando, ainda que de modo limitado, a santidade do Deus que reina. A restauração da civilização cristã exige o retorno à visão da justiça bíblica. Precisamos abandonar a idolatria humanista, que transformou o direito em ferramenta política, e redescobrir que a lei é santa, justa e boa. Romanos 7,12. Somente quando o Estado, a Igreja e o povo de Deus reconhecerem que as sanções são a imposição histórica da santidade divina, a sociedade poderá experimentar verdadeira justiça, paz e prosperidade sob o senhorio de Cristo. Bom, para concluir, em suma, vimos que a questão das penas e sanções é inseparável da própria natureza da santidade de Deus. A justiça civil não é mera convenção humana, mas reflexo do caráter divino e uma instituição pactual ou ordenada e estabelecida pelo próprio Deus. As penalidades bíblicas, sejam de restituição, multa ou até pena capital, foram dadas para expressar publicamente que o mal é real, que o pecado traz consequências e que Deus reina sobre todas as esferas da vida através da sua palavra-lei. A teologia reformada não propõe vingança humana, mas justiça pactual. Ela reconhece que as sanções judiciais bíblicas são meios de preservar a pureza da sociedade e de afirmar a santidade de Deus na história. Quando o Estado aplica a pena conforme a lei divina, ele não age por crueldade, mas por fidelidade. Rejeitar as sanções bíblicas é rejeitar o próprio Deus como legislador. O resultado disso é o caos jurídico, o relativismo moral e a idolatria do Estado, ou tirania do governo civil. Mas submeter-se à lei de Deus é restaurar a verdadeira justiça, aquela que brota do trono de Cristo e governa as nações com equidade. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço sua atenção por ter assistido o vídeo aqui até o final. Peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no YouTube, no canal IMTTRB.